seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Aqui nós vivemos a maravilhosa graça e manifestamos o reino de Deus. Nós somos um ministério comprometido com a palavra, a sã doutrina e com a obra do reino que está em expansão para apressar a volta de Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. Nós temos grupo de leitura das Escrituras pelo WhatsApp, temos encontros de ensino, que é o que está acontecendo hoje, temos live de ensinos, live de oração pelo Instagram. Isso é o reino de Deus se apropriando do território das redes sociais, da internet e da tecnologia. É o povo de Deus assumindo esse lugar também. Amém? Esteja conosco, acesse nossas redes sociais, nós vamos deixar disponível na descrição do vídeo todas as informações e links. Amém? Então, gente, relembrando o último encontro que nós tivemos, né? Nós falamos sobre salvação, que acontece somente através de Jesus Cristo, e confessando Jesus, né, como Senhor e Salvador, conforme Romanos 10, 9. Eu sou salvo, salvo no Espírito. Amém? Que a salvação, ela não se perde e que a salvação, ela acontece em 3 corpos, nos nossos 3 corpos diferentes, espírito, alma e corpo. E conforme Paulo disse em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, nós estamos aqui agora com o espírito pronto, a nossa alma está em processo de salvação até que ela seja completa. E o corpo, nós teremos um novo, glorificado, igual a de Jesus, ok? Somos salvos pela graça. Então, falando em graça, nós vamos começar analisando as palavras, né? Primeiro ali, Evangelho da Graça. Acho que todo mundo já sabe que evangelho significa boas notícias, boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho, ela vem do grego, que é euangelion. Essa palavra ela é uma junção, não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas ela é uma junção de 2 palavras. Eu, que quer dizer bem, boa, né? Bom, e ágelo, deve ser, que quer dizer mensageiro, anúncio. Inclusive, a palavra anjo, ela vem do latim angelos, que vem do grego ágilo, que é dessa palavra aqui, que é mensageiro. Então, o evangelho é a mensagem que traz boas notícias, que anuncia as boas novas. Então, essa palavra, ela sempre foi utilizada para anunciar as boas novas da salvação através de Cristo Jesus. Mas essa palavra, essa expressão, né, de anunciar as boas notícias, ela não foi inventada nos tempos de Jesus. Ela já é de muito tempo antes. Ela já era usada e normalmente em ambientes de guerras. Normalmente, em ambientes de guerras, eles usavam essa expressão. Como as cidades elas eram distantes umas das outras, eles saíam para longe para guerrear. E as suas famílias e toda a comunidade ficava na cidade esperando. Então, é nesse contexto que surge esse termo, porque as pessoas ficavam ali esperando que o mensageiro viesse trazer a boa notícia de que a guerra tinha terminado e eles foram vitoriosos. Então, se ele não aparecia, obviamente eles teriam perdido a guerra, né? Logo, então, o vencedor apareceria ali, viria se apossar dos despojos, dos animais, das pessoas, de tudo, enfim, ali. Esse mensageiro era o evangelista, é aquele que traz a boa notícia. Então, quando eles avistavam de longe o evangelista chegando, eles já começavam a festejar, porque eles sabiam que ele estava trazendo uma boa notícia. Gente, o evangelista, ele sempre traz a boa notícia. Amém? Por isso, nós todos somos anunciadores do evangelho. Somos os mensageiros das boas novas. Embora, né, a gente tenha visto muitas mensagens por aí que não são tão boas notícias assim, né? Muitas pessoas, muitas igrejas, líderes religiosos têm anunciado uma notícia, colocando medo, colocando fardo, aprisionando pessoas, inserindo condições, né? Inserindo negociações na obra da cruz. Mas essa não é a palavra evangelho, porque evangelho é a boa notícia. Quando Jesus diz, ide pregar evangelho, ele está dizendo, ide e anunciai a boa notícia. E qual é a boa notícia? Que ele ressuscitou, que ele nos redimiu, que ele venceu a morte, que ele venceu a guerra, ele venceu os inimigos, ele venceu a enfermidade. Amém? E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, será que tem essa palavra, já que vem do grego? Será que no Antigo Testamento também era usado?
Sim, no Antigo Testamento eu encontrei vários versículos que falam sobre o anúncio das boas novas, da boa notícia. Está, por exemplo, em 2 Samuel 18, 26. Ele diz: então a sentinela viu o homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo a boa notícia, exclamou o rei Davi. Aqui era o homem estava na sentinela, que era a torre de vigia, né? Ele era o sentinela ali. E ele estava avistando dois homens. Primeiro ele viu um homem vindo correndo, depois ele viu outro, e aí ele falou: ó, tá vindo outro homem correndo sozinho. E o rei Davi disse: ó, esse aí deve estar trazendo a boa notícia, porque eles estavam em guerra, o rei Davi estava esperando chegar a notícia de que tinha vencido. Realmente ele trouxe a boa notícia de que venceram a guerra, mas nesse momento o rei Davi soube da morte de seu filho. Então ele teve a boa notícia e uma notícia nem tão boa para ele. Mas a guerra ele venceu. Naum 15 também diz: vejam sobre os montes os pés daquele que anuncia boas notícias e proclama a paz. Partindo da palavra evangelho, então a gente pode entender que evangelho da graça é a boa notícia da graça. A palavra graça, ela significa benefício, amável bondade, favor imerecido, ou seja, algo que eu não merecia, mas eu recebi. Então, evangelho da graça é a boa notícia sobre o benefício que eu não mereço. E qual foi o favor, né? O benefício, o favor que eu não merecia, mas eu recebi? A salvação eterna, a remissão dos pecados, a reaproximação com Deus, a paternidade de Deus e mais um pacote imensurável de benefícios. A salvação ela é a graça de Deus para o mundo através de Cristo Jesus. A graça é o favor imerecido de Deus para o homem através de Cristo Jesus. E a gente pode ver isso também nas Escrituras, por exemplo, em Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação é um presente de Deus. A palavra dom, ela significa presente, tá? Não de obras, para que ninguém se glorie. Nada do que faça. E se a salvação é pela graça, é por não merecer. Logo, eu não posso fazer nada para adquirir a salvação, porque se eu fizer alguma coisa, já não é mais graça. E é o que diz em Romanos 11, 6. Ele disse: é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Então, para ser graça, você precisa não merecer. Significa não ter feito nada. A salvação não vem por meio de você, não tem nada a ver com você. Ela é dom de Deus, é presente de Deus. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom gratuito de Deus, ou seja, o presente que Ele deu. Qual foi o presente que Deus nos deu? A vida eterna em Cristo Jesus. E veja bem, a gente está falando de presente. Presente você dá não é porque a pessoa merece, é porque você quer dar porque você ama. Não é recompensa. A recompensa a gente ainda vai falar mais para frente. Né? A recompensa a pessoa tem que fazer algo para merecer. Mas o presente não, você dá porque ama. E a vida eterna ela é um presente de Deus através de Cristo Jesus. Isso é graça. Ah, então, Suzana, eu posso continuar pecando porque Deus me deu, né? Já estou salvo mesmo, posso pecar. Não, esse é o evangelho da hipergraça. Esse não é o evangelho de Jesus. É um evangelho que andam pregando por aí, tem que tomar cuidado também. Mas, na verdade, eu penso que se a pessoa ela tem esse pensamento consciente de que ela pode continuar pecando porque Jesus perdoa, é porque ela não entendeu o sacrifício da cruz. Aliás, ela não entendeu nem de pecado, nem de morte eterna, nem do sacrifício da cruz, nem de nada. Essa pessoa certamente não conhece o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que foi crucificado com Cristo, como fala em Gálatas 2:20, ainda que esteja vivendo o processo, mas a vida que vive no corpo agora, vive pela fé no Filho de Deus, que o ama e se entregou por ele. Aqueles que são salvos pela graça mostram os frutos. Mateus 3:8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Porque a salvação, isso é muito importante a gente entender. A salvação, ela começa no arrependimento.
É quando eu reconheço que eu sou pecadora e que eu não consigo me salvar sozinha. Então, eu me arrependo dos meus pecados, eu renuncio à minha vida de independente e eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Isso é a salvação, isso é graça. Romanos 6, do 15 ao 16, fala, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, Paulo fala. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravo, tornam-se escravos daqueles a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, nós sempre seremos escravos de alguém. Sempre seremos escravos de alguém. Ou do pecado ou de Cristo. Outra coisa também que é importante a gente entender é que quando nós confessamos Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, nós estamos entregando nossas vidas ao senhorio de Cristo. A palavra Senhor aqui não é um pronome de tratamento, como a gente fala, Senhor João, Senhor José, Senhor Jesus. Não é nesse sentido essa palavra. Romanos 10, 9 diz que se você confessar com tua boca que Jesus é Senhor, quando ele fala de Senhor, essa palavra aqui no original, no grego, ela é kurios de kuros, que significa supremacia, poder maior de autoridade, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão, ele é mestre, ele é senhor, ele é proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, ele é soberano, isso é o que significa essa palavra. É soberano, é príncipe, é chefe, ele é o dono. Resumindo, aquela palavra Senhor significa que ele é dono. Por isso nós deixamos de ser escravos do pecado, passamos a ser escravos do Senhor que nos comprou. Então eu confesso Jesus como meu dono e salvador. Quando eu falo Senhor Jesus, eu estou falando assim, Senhor, poder maior de autoridade na qual eu pertenço. Meu dono, Senhor Jesus. Isso é graça. A graça, ela é o favor imerecido de Deus para o homem através de Cristo Jesus. E a graça, ela não se resume no momento da confissão ao senhorio de Cristo. A salvação, ela não para na confissão, ela inicia ali. Ali é o start para a nossa vida. A graça, ela é um pacote infindável de benefícios. Ela, por exemplo, nos livra da morte, devolvendo a vida. Pela graça, o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso fala lá em Colossenses. Efésios 2, 1 e 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2, 4 e 5 diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí ele diz, pela graça vocês são salvos. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos bastante sobre isso no primeiro dia, né? Quem não assistiu o vídeo, eu convido você a assistir. Pega o card aqui no link, nesse lado. Não, nesse lado. Não, brincadeira, não tem card. Mas assista o primeiro vídeo, né, do nosso ensino, que vai falar bastante sobre isso, que nós já estávamos mortos, já éramos condenados, mas ele nos amou de tal maneira que decidiu um sacrifício para não nos perder. Ele nos resgatou da condenação. Pela graça, nós somos também livres da lei que antes nos aprisionava. Romanos 7, 4 diz, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. A graça também nos fez livre do pecado. Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 6,14 diz que o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas 5,1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós também temos um estudo que fala sobre lei e graça, que mostra mais detalhes sobre isso. E nós também temos um estudo que fala sobre Jesus, que é necessário para dar continuação aqui no estudo, que você tire um tempo, assista os vídeos
que o pastor Rony trouxe sobre Jesus. Quem não viu ainda precisa ver, quem já viu, reveja. É uma explosão de informações e de conhecimento e vai agregar também aí no estudo. Amém? A graça, ela também revela que nós somos amados por Deus. Sim, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo aqui é do grego cosmos, que significa totalidade, universo em seu todo, toda a sua criação. E caso alguém ainda tenha dúvidas, sim, Deus ama os pecadores. Prova disso foi enviar seu filho por nós, pecadores por amor. Isso é graça. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Então, isso também é importante você entender. Você não precisa buscar que Deus se agrade de você. Isso já é uma realidade na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem prazer em nós, ele tem prazer em você. Ele já se agrada de você. Ele já ama você, né? Você já tem o amor de Deus. Não se esforce para obter algo que você já tem. Ele criou você, ele escolheu você, ele veio até você primeiro. João 15,16 diz: não me escolheram, eu os escolhi, né? E isso é pelo próprio esforço? Não, é pela graça, pelo favor imerecido de Deus, que se manifestou aos homens, como fala em Tito 2. Jeremias 1,5 diz: antes de te formar no ventre eu escolhi. Parece bom demais para ser verdade, e é bom, e é verdade, e é de verdade. Isso é graça. Eu não preciso conquistar nada, eu só preciso crer que Ele é bom o suficiente, que Ele é um Pai de amor, que Ele é o próprio amor, como fala em 1 João 4,8. Você acha que Deus se chateia quando você erra, mas o que garante a sua paz com Ele é Jesus, não o seu comportamento. Romanos diz que você já foi justificado pela fé. Deus já te vê justo, não pelo que você fez ou faz, mas pelo que Cristo fez. Pela graça em Cristo Jesus, nós somos abençoados em tudo. Nós somos abençoados em tudo. Efésios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o próprio Filho, antes ele entregou a todos nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lembra que no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, explica isso. As pessoas tinham que cumprir toda a lei para ser abençoado. Toda a lei diz: faça isso, se não fizer, consequência. Faça aquilo, se não fizer, consequência. Porque na lei o povo teria que cumprir toda ela para ser abençoado. E se não fizesse, seria amaldiçoado. E a gente pode ver isso em Deuteronômio 28, do 1 ao 4, que ele diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, no campo, filho do ventre serão abençoados, as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. Se obedecer tudo. Eles tinham que obedecer 613 leis para ser abençoado por Deus. Agora vamos ver Deuteronômio 28, do 15 ao 19. Ele diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas as maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo. A sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do ventre serão amaldiçoados, como também toda a colheita da terra. E os bezerros e cordeiros do seu rebanho. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Problema: pecou em uma, pecou em todas. Então, a lei ela veio para nos mostrar que não conseguimos sozinhos, que necessitamos de Cristo. A lei superabundou o pecado. Nós vimos ali que no Antigo Testamento, na aliança que Deus fez através de Moisés, que é chamada também de Antiga Aliança, funcionava mais ou menos assim. Deus disse assim: ó, eu vou abençoar vocês. Quando? Quando vocês obedecerem tudo que eu disser. Se vocês
fizerem tudo que eu disser, então vocês vão ser poderosamente abençoados, como fala ali em Deuteronômio. Então, teria que obedecer 613 leis. E aí, o que acontecia? O céu ia se abrir e você seria abençoado. Problema, transgrediu em uma, transgrediu em todas. Nenhum homem deu conta de obedecer tudo, até vir Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo cumpriu tudo o que Deus disse. Jesus, ele disse em Mateus 5,17, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a lei. A Bíblia diz que quando ele foi até João Batista, ele diz, deixa que se cumpra toda a justiça, em Mateus 3,15. Quando Jesus cumpriu tudo, toda a lei, então o que vem sobre ele? A promessa de Deus. Qual? É abençoado em tudo. Então, depois do batismo de Jesus, os céus se abriram. É a primeira vez que os céus se abrem para um homem. E a bênção de Deus repousa sobre ele. Jesus é completamente abençoado. Deus sempre soube que eu e vocês jamais teríamos os céus abertos sobre nós. Porque nós jamais conseguiríamos cumprir todos os mandamentos que ele ordenou. Então, Deus envia Jesus, que cumpriu toda a lei, e os céus se abrem sobre ele. Então, ele cumpre a lei por nós. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Jesus se fez homem e cumpriu toda a lei. E se fez maldição, mesmo sem nunca ter desobedecido. Quando? Quando ele pegou todo o nosso pecado e levou sobre ele. Gálatas 3, 13 e 14 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Para que eu e você fôssemos benditos com a bênção que Deus deu a Abraão. Lembra que tudo recomeça em Abraão, né? Deus elege Abraão para formar um novo povo, o povo de Deus. A partir de Abraão seria o povo de Deus. Gênesis 12, 2 e 3 mostra, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E olha o que diz em Gálatas, já no Novo Testamento, Gálatas 3, 29. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, então são herdeiros segundo a promessa. Então, é aquele que nunca pecou se entregando pelos pecadores, para que esses pecadores tenham um céu aberto hoje sobre eles. E só para a gente abrir um parênteses aqui, a gente nunca mais precisa dizer no aniversário de alguém, né, que o céu está aberto. Feliz aniversário, o céu está aberto sobre você. Não, porque o céu está aberto para nós que estamos em Cristo todos os dias da nossa vida, porque nós estamos em Cristo. Então, se o céu está aberto em Cristo e nós estamos em Cristo, o céu está aberto sobre nós. Não por causa da nossa obediência, mas por causa do sacrifício de Cristo. Temos o céu aberto todos os dias. E glória a Deus por isso. Lembra que Estevão, na sua pregação, lá na última pregação que está lá em Atos, né? Antes dele ser apedrejado, ele faz aquela pregação, ele fala que viu o céu aberto. Ele disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Já estamos com o céu aberto. É por isso também que nós oramos em nome de Jesus. Porque Deus faz para ele. Porque ele conquistou. Então, quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo, Deus, não é por mim, é por ele. É Jesus Cristo que me autoriza a receber. Quando você recebe a graça, é um pacote completo. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você já é, por estar em Cristo Jesus. Você já é abençoado. Do mesmo jeito que ele nos deu seu filho, ele nos abençoará com todas as outras coisas. Não porque merecemos, mas porque é graça. E como é que ele deu o seu filho para nós? De graça. E como é que ele nos dará as demais coisas? De graça. As pessoas pensam assim, o filho ele deu de graça, mas a vida abundante, para viver um milagre, para viver um sonho que está no meu coração, aí só se eu subir um monte 7 dias em jejum, só se eu fazer a campanha das 7 semanas, só se eu for uma pessoa muito boazinha, aí então ele vai me dar. Só que a Bíblia diz que ninguém é bom, então a gente nunca vai receber se for desse jeito. Acontece que as pessoas querem complementar a obra de Cristo, mas o processo é o mesmo. Como que recebeu a salvação?
Crendo e confessando. Como é que recebe as demais coisas de Cristo? Crendo e confessando. Oração. E por que que a gente não consegue entender isso? Por que que a gente não consegue... por que que isso não é uma realidade na nossa vida? Porque nós achamos que não merecemos receber de graça. Porque nós temos crenças limitantes dentro de nós, doutrinas, ensinos cauterizados dentro de nós, que sempre tinha que fazer, que sempre tinha que ter luta, porque nós aprendemos que na vida nada vem fácil, que tudo tem que ter luta. Porque nesse momento a nossa natureza ainda não entende a bondade e o amor de Deus. Porque nós temos que ver. E no dia que você creu e confessou, você não se achou salvo. Porque no dia seguinte você foi lá e fez todas as coisas erradas de novo. No dia que você creu e confessou, você não estava diferente. Então, visualmente, você era a mesma pessoa. Se dependesse de você, do seu comportamento no dia seguinte, você diria o quê? Ainda não fui salvo, acho que eu preciso ser mais um pouquinho salvo. Não fui bem salvo, acho que eu tenho que dar mais uma salvada, que eu preciso consertar isso, né? E aí, o que que você faz? Começa a criar uma justiça própria, começa a tentar, de todo jeito, parecer ser bonzinho aos olhos de Deus. Nós temos medo de que Jesus fique desapontado conosco, como nós ficamos, né? Por quê? Porque nós usamos a nossa ótica para a ótica de Deus, mas não funciona assim. Ele já sabe toda vez que você vai errar. Ele já sabe. E ele conhece você, cada centímetro, cada milímetro de você, ele conhece. Porque foi ele que fez, ele que gerou, ele que formou, ele escolheu, ele assim determinou. Então você não decepciona Deus. Nada do que você faça de certo ou errado vai surpreender ou desapontar a Deus. Tudo está dentro do plano eterno dele. Mas nós queremos medir as coisas com a nossa régua. Nós queremos usar nossa justiça humana, nossa justiça própria, para dizer quem merece o quê, né? O que merece, o que não merece de Deus. Nós não perdoaríamos, nós não achamos que merecemos, nós achamos que merecemos tudo o contrário daquilo que nós recebemos, ou que os outros recebem. Mas a palavra diz que a graça é imerecida. Lembra do ladrão da cruz? Ele recebeu a graça, o favor imerecido. Quem diria? Lembra do publicano que estava no templo orando? Ele recebeu a graça, o favor imerecido. Lembra daquela mulher pega em adultério? Ela recebeu a graça, o favor imerecido. Lembre de mim, porque eu recebi a graça, o favor imerecido. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que você acha, não é sobre o que a gente sente ou o que a gente vê. É sobre o que a palavra de Deus diz. Favor imerecido. Por isso que Jesus, ele fala no livro de Marcos, no versículo 23 do capítulo 11, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Crer e dizer, tudo o que disser será feito. Se você vive pelo que você vê, nada vai acontecer. Mas nós somos chamados para viver por fé. Amém? Conforme fala ali em 2 Coríntios 5:7. Porque nós andamos por fé e não por vista. Porque a fé, ela é a convicção de que a palavra de Deus é a verdade. Porque a fé é acreditar no que Deus já fez. Por isso os nossos sentidos, visão, audição, tato, eles nos confundem, tanto quanto os nossos sentimentos. E muitas vezes tiram a nossa fé. Quer ver um exemplo de dúvida que muitas pessoas vivem? Como que eu tenho o Espírito Santo? Nós vimos muito isso no primeiro encontro, né? Sobre a gente ter recebido o Espírito Santo na confissão do senhorio de Cristo. Como que eu tenho o Espírito Santo se eu não sinto? Se eu não estou sentindo nada? Porque a palavra de Deus diz que você foi selado com o Espírito da promessa. E esse é mais um benefício que nós recebemos pela graça. Em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Efésios 1, 13 e 14 diz que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Essa é a verdade, e não que eu sinto. Os sinais seguem os que creem, não os que se emocionam. João 14,
16 e 17 diz, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Gálatas 2 diz que Cristo vive em mim. Isso é graça. Essa é a verdade que a gente tem que se apropriar. É saber que Deus está conosco, que o Espírito está dentro de nós. E só para deixar esclarecido, receber o Espírito Santo aqui não é orar em línguas, ok? Orar em línguas é orar em línguas. É dom de línguas. E também não é batismo no Espírito Santo. Ao confessar Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse que é o penhor da nossa herança, que passa a existir dentro de nós. Ele é a garantia de que nós somos de Cristo. Ele é a religação com o Pai. Mas o batismo do Espírito é outra coisa. O batismo do Espírito é derramamento de poder. É Espírito sobre. O propósito aqui também não é falar sobre isso, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas a gente pode ver num outro momento o ensino sobre tudo isso. Pela graça em Cristo Jesus, nós recebemos também dons e ministérios. Aqui entra dom de línguas. O dom de Deus, que é a vida, é a graça, está em Efésios 2, 2, 9. Dons de Cristo, que são os ministérios, Efésios 4, 7, 8. E dons do Espírito, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, 7 a 11. Efésios 4, 11 e 12 diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? 1 Coríntios 12, 4 diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 11 diz que todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aqui também a gente não vai entrar em detalhes sobre dons hoje, mas quem sabe mais adiante a gente pode fazer aí um estudo, né, sobre o Espírito Santo, dom, ministério, chamado, todo esse montão de coisa aí que sempre gera muita dúvida nas pessoas, né? Então, lembra que nós vimos também no encontro passado que Deus sempre elege um representante para o seu povo, amém? A gente lembra disso, né? Nosso primeiro representante foi Adão. Quando ele pecou, nós pecamos junto, porque ele nos representava. Então, nós nos tornamos pecadores junto com ele. Adão me tornou pecador mesmo sem eu existir. Mas foi trocado o representante. Veio Jesus Cristo. Jesus é justo, é santo. E eu não sou justa nem santa, nem me comporto bem. Mas Jesus me representa, o Cristo me representa. E ele me representa justa. Quando Deus olha para você, ele vê o seu representante. Quando você era de Adão, ele via o seu representante. Agora você é de Cristo e ele olha para você e vê o seu representante. Quando você vai orar, o Pai ouve você, o Pai vê você, porque ele vê em você o seu representante. Por isso Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome. Romanos 5,19 diz, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. A obediência de Cristo nos faz justos diante de Deus. Além de tudo isso, pela graça em Cristo Jesus, nós recebemos uma filiação. Nós recebemos a paternidade de Deus. No momento da confissão, em que o Espírito Santo sela com o nosso espírito, nós recebemos a paternidade de Deus. João 1,12 fala, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Ele nos fez parte da família dele, ele nos nomeou. João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu os escolhi a vós e vos nomeei. Então, eu dei a vocês um nome. Por isso que tudo que pedires ao meu Pai em meu nome será feito. Você pode estar pensando, como assim, adotado por Deus? Sim, aqueles que se redimiram de seus pecados pela obra de Jesus Cristo são adotados como filhos de Deus.
Estes são aqueles regenerados pelo Espírito Santo, justificados por Deus mediante Cristo Jesus. Aqueles declarados justos por Deus, aqueles que ele olha e vê o representante e diz, esse é meu filho, esse também é meu filho, esse eu também estou adotando como meu filho. São também por ele adotados como filho e membros da sua família celestial. Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele escreve que os crentes receberam o espírito de adoção e são agora guiados pelo Espírito de Deus. Ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso significa que o Espírito Santo, ele dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, ele também escreveu que Deus enviou seu filho Jesus para redimir os que estavam debaixo da lei. Estes recebem a adoção de filhos. Gálatas 4, versículo 5 diz, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Dessa forma, a adoção é uma verdade poderosa, maravilhosa para uns e terrível ou difícil de entender, de aceitar para outros. Isso porque ela destrói a crença de que todas as pessoas são filhos de Deus. Não são todos filhos, são criaturas de Deus, são amados por Deus. Mas somente aqueles que creem em Cristo, aqueles que se redimiram de seus pecados pela obra de Jesus Cristo, é que são filhos de Deus. Nós podemos dizer que essa verdade, então, ela revela de forma ainda mais clara o imensurável amor de Deus. Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos. Essa é a regeneração. Ele nos declarou justos sem a gente merecer. Essa é a justificação. E ele nos recebeu legalmente em sua família. E essa é a adoção de Deus. A adoção, ela faz parte do decreto eterno de Deus, como está escrito em Efésios 1, versículo 4 a 6, ele diz, porque Deus nos escolheu nele para a criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, porque ele quis. Isso significa que Deus não nos escolheu porque a gente era santo e irrepreensível, merecedores de sermos seus filhos, mas ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e para que pela obra de Cristo, a nossa união com ele, a gente pudesse ser seu filho. Isso também quer dizer que nós não podemos mais ser como éramos. A paternidade, ela comunica que deve haver uma mudança em nossas vidas. Nós somos adotados por Deus. Precisa viver o processo, porque através da paternidade que nós iniciamos, né? Existe aí agora uma preparação para o noivado. Mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre o noivado. João 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí nós precisamos entender que isso também significa o Deus de toda a criação enviou seu único filho, perfeito e sem mancha, para que por meio de seu sangue fôssemos feitos também seus filhos, mesmo imperfeitos e corrompidos. O seu amor nos adotou, nos acolheu, assim como um pai que ama e acolhe o seu filho, que protege com tudo que tem. O Pai Celestial nos ofereceu a sua paternidade eterna, e mesmo soberano e superior a tudo, ele nos escolheu para fazer filhos e co-herdeiros com o próprio Cristo. Romanos 8, 38 e 39 diz, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem anjos e demônios, nem presente nem futuro, nem qualquer poder, nem autoridade, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma das características da paternidade de Deus. É o amor, esse amor incomparável, esse amor ilimitado, esse amor inesgotável, imensurável, incondicional.
Quando a gente lê as Escrituras, especialmente ali no Antigo Testamento, a gente consegue observar o desejo que o nosso Pai tinha de estar conosco, o desejo de viver em comunhão e relacionamento íntimo. As excessivas vezes em que ele perdoou seu povo, as palavras de amor, o desejo de estar novamente conosco. E embora estivéssemos caído, afastado do seu amor, ele envia na plenitude dos tempos Cristo, a própria palavra da vida, para nos resgatar do pecado e restituir a nossa posição original, que é estar junto dele, adotado como filho. O seu amor de pai nos enxerga com tamanha misericórdia, só para nos chamar de filho novamente, o que de fato somos. 1 João 3:1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Somos filhos de Deus. Outra característica da paternidade de Deus é que o Pai cuida, o Pai sustenta, o Pai provê. Mateus 7:11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, todo pai terreno, ainda que com falhas, com limitações, ele busca o melhor para o seu filho. Está na natureza de pai, cuidar, sustentar e proteger. E isso vem do Pai eterno, e é sem dúvida um dos atributos da sua paternidade. Todas as necessidades que nós temos, as dores que sentimos, os medos que nos sobrevêm, ele vê e ele está sempre pronto a nos socorrer. Como um pai que livra o seu filho dos perigos do mundo, o Pai Celestial nos protege com a sua destra de poder e nos sustenta em tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Lucas 12:7 diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Outra característica da paternidade de Deus é que o Pai também disciplina e corrige. O amor do Pai também se manifesta em repreensão e correção. E essa disciplina, que muitas vezes nós não compreendemos, né? Ela não é condenação, uma vez que Cristo já nos livrou de todas as culpas e nos justificou. Mas é o cuidado de Deus. É Ele nos trazendo para perto, ainda que muitas vezes a gente não entenda. É Ele nos lembrando que nós somos comprados para Ele e que pertencemos a Ele. Nós temos um Pai. 1 Coríntios 11:32 diz que quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós somos disciplinados pelo Pai, nós devemos agradecer por essa correção, porque essa correção nos leva para Ele novamente, ela nos direciona pelo caminho da santificação. Nós precisamos entender que o Pai, Ele nos aceita como somos, né? Ele nos aceita como somos, mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa da maneira que somos. É preciso crescer, né? É preciso ser transformado, Ele nos transforma em direção à estatura do varão perfeito. Hebreus 12:6 diz que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Hebreus 12:7 diz: suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mais uma característica da paternidade de Deus é o perdão. O seu perdão que nunca falha perante um coração verdadeiramente arrependido. Ainda que o filho caia, se afaste, vire as costas para o pai, ele está sempre pronto a perdoar. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. Quando eu entendo a graça, quando eu entendo que a graça é Jesus Cristo, quando eu entendo que Cristo fez por mim, então eu não posso mais ser a mesma pessoa. Se eu recebo no meu espírito a graça, então eu começo a viver, eu preciso viver essa transformação na minha vida. Não porque eu preciso pagar algo, mas porque eu amo, porque eu desejo profundamente fazer em amor por Ele, pelo meu Pai, que me resgatou, que deu tudo por mim, da mesma maneira que Ele fez e faz por mim. Tem um vídeo na playlist do Tropa no YouTube, onde a pastora Fabiana fala sobre paternidade.
Eu convido vocês a assistirem também. Esse estudo aqui, ele é um complemento da ministração. A ministração ela é muito mais completa, muito mais rica em informação sobre a paternidade. A gente vai colocar o link também na descrição do vídeo, mas se você quiser buscar lá, o vídeo é o número 177, ok? Esse vídeo é essencial, essencial. Também faz parte desse estudo aqui, amém? Vai explicar muito sobre a paternidade e a orfandade. Quando eu confesso a Cristo, eu recebo vida. Mas quando eu entendo a paternidade, eu recebo vida abundante. Conforme fala em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Você recebe vida em abundância quando você entende a paternidade. Por isso a necessidade de você entender a paternidade, para você poder receber depois o entendimento sobre o noivado, sobre a noiva de Cristo. Romanos 5:2 diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, eu acesso a graça pela fé, crendo. Então, o que nós precisamos para viver debaixo da graça é crer nisso. Romanos 4:16 diz que é pela fé, para que seja segundo a graça. Nós precisamos entender que um filho não precisa fazer nada. É o pai que faz tudo. É o pai que cuida, é o pai que sustenta, é o pai que provê, é o pai da direção. Ele cura, ele aponta o caminho, ele limpa, ele ensina, ele carrega no colo, ele dá os agrados. Mas quando esse filho cresce, ele precisa ser preparado para um noivado. Para um noivado. E o noivado nós veremos no próximo encontro. Amém? Glória a Deus.